Ao conversar com apoiadores na entrada do Palácio do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro retrucou o que qualificou como uma fofoca propagada por Lauro Jardim, do jornal O Globo. Bolsonaro relatou: "É muita fofoca que fazem o tempo todo. A imprensa, nesta semana, falou, foi o Lauro Jardim. Jardim de mentiras, não é? Ele falou que eu tinha negociado com o Rodrigo Maia um ministério para ele com apoio de outros ministros, etc." Dessa forma, ele explicou como se dá a fofoca. Se eu falo que não, o Rodrigo Maia vai falar, mas eu não posso ser opção? Se eu falo que sim, outro vai falar, por que Rodrigo Maia? Então, é só fofoca, não interessa. O Rodrigo Maia é chefe do Legislativo e vai continuar sendo tratado com todo o respeito que ele, o Alcolumbre e agora o Fux merecem. Boa tarde. Antes de entrar no assunto, eu queria falar sobre uma notícia que está circulando. Não é fake news, ela é verdadeira, levando-se em conta o autor, mas na prática ela é falsa. Tem uma lei de 1975 que diz que cabe ao Ministério da Saúde o Programa Nacional de Imunizações, ali incluídas as possíveis vacinas obrigatórias. A vacina contra o Covid, como cabe ao Ministério da Saúde definir essa questão, e já foi definida, ela não será obrigatória. Então, quem está propagando isso aí, com toda certeza, é uma pessoa que pode estar pensando em tudo, menos na saúde ou na vida do próximo. Dizer mais ainda, nas palavras do ministro da Saúde, que tive com ele há pouco tempo, ele é bem claro que qualquer vacina aqui no Brasil, Ricardo Barros, tem que ter a comprovação científica e, mais ainda, ela tem que ser aprovada pela Anvisa. Isso não é toque de caixa, nem de uma hora para outra. E nós sabemos, né, que muita gente contraiu e nem sabe que contraiu, já está imunizado. Vai obrigar essa pessoa a tomar essa vacina, que inclusive, por parte dessa fonte, custa mais de $10. Por outro lado, o nosso lado, custa menos de 4. Não quero acusar ninguém de nada aqui, mas essa pessoa está se arvorando e levando o terror perante a opinião pública, onde hoje em dia, pelo menos metade da população diz que não quer tomar essa vacina. Esse é um direito das pessoas. Ninguém pode, em hipótese alguma, obrigá-las a tomar essa vacina. Então o governo federal, repito e termino, não obrigará ninguém a tomar essa vacina. Quanto ao meu prezado Marcos Pontes, um homem que eu admiro desde os tempos em que ele foi para o espaço, ou até antes, onde um garoto, filho de família simples, logrou êxito num concurso da Academia da Força Aérea, depois o ITA também, e depois teve a coragem, que pouca gente tem, ir a quantos metros de altitude, Marcos? Quantos quilômetros de altitude? 400 quilômetros de altura. Alguns aqui, como eu, né, saltamos a 200 metros. O risco é quase o mesmo, mas com toda certeza, a 400 quilômetros realmente tem que ter muita coragem para tal, até porque a temperatura lá é menos quantos graus Celsius? Na área escura, tá. Pode chegar a menos 80 graus. Menos 80 graus. Eu acho que em poucos segundos vira picolé, isso mesmo? Então, e o Marcos Pontes agora, nesta pandemia, ele não é ministro da Saúde, é da Ciência, Tecnologia e Inovação. E ele chegou para mim com uma planilha, né, mostrando que um certo medicamento, depois de exaustivas análises com o seu pessoal, o qual os cumprimento nesse momento aqui, apontou a possibilidade, deixa eu ler aqui porque eu não vou conseguir, da nitazoxanida atingir o seu objetivo. Eu lembro a primeira vez, nós fomos no hospital das Forças Armadas. E, num primeiro momento,
todo mundo desconfiava do Marcos Pontes. Qual é desse cara? Ele não é médico. O que ele pode nos apresentar de concreto tocante a isso? Isso teria que vir por parte do Ministério da Saúde. Bem, naquela época, tínhamos um ministro marqueteiro. Está na cara que teríamos dificuldade para tratar desse assunto. E com muita coragem, o Marcos levou avante essa proposta. Até que, um dia, surgiu a resposta. Através das observações, através de pessoas que concretamente usaram esse medicamento, e foi constatado na ponta da linha que a carga viral diminuía. E conversei com ele também, ele me disse que dessas pessoas que usaram esse medicamento, nenhuma sequer foi hospitalizada. E nós lembramos do pânico que a grande mídia que está aqui nos assistindo agora, não foi toda, mas grande parte, o pânico criado junto à população. Até como lá atrás, eu que também não sou médico, a minha formação é um pouco parecida com o Marcos, somos irmãos da aeronáutica e do exército, eu não apostei e nem joguei na hidroxicloroquina. Quando a gente começa a conversar com o nosso Ernesto Araújo, começa a conversar com alguns embaixadores fora do Brasil, porque em países da África subsaariana, por exemplo, que é muito comum a malária e é combatida com a hidroxicloroquina, por que as mortes são baixas? Ora, muitas vezes o cidadão chegava no hospital com malária e Covid e tomava a hidroxicloroquina e se livrava dos dois problemas. Será que é difícil entender por que nós começamos a falar na hidroxicloroquina? E não apenas isso. Conversei com médicos, militares, outros civis que conhecia, do Brasil todo. Alguns, no seu respectivo hospital, estavam usando isso. E no início, estava dando certo. E nós não tínhamos alternativa, prezado Eduardo Gomes. Nós, você, tem que, dado momento, tomar uma decisão. Como tenho dito, pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Que na indecisão, gente acaba morrendo. E nós jogamos em cima disso. Fui massacrado pela mídia. Não tem problema. Eu tenho que estar com a minha consciência em paz. E quem criticava a hidroxicloroquina não apresentava alternativas. Eu falei para o Mandetta certa vez, por que no seu protocolo só pode ser usado a hidroxicloroquina quando o paciente tem situação grave? Deixa o médico decidir. E cada médico pode decidir de maneira diferente do outro. Lógico que foi um ponto de atrito, mas não foi o mais importante, no que culminou com a sua saída, que não quero entrar em detalhe aqui agora, mas creio que a saúde melhorou um pouco com o Nelson Teik e depois melhorou também, e muito, com o Pazuello, que o Ministério precisava de muito de um choque de gestão, onde praticamente nada era informatizado. Agora quase tudo está informatizado. Um ministério que atende a todos, independente da coloração político-partidária, dos 27 governadores do Brasil, ou de quase 6 mil secretários de saúde no Brasil. Essa foi a nova diretriz e aquilo que o Eduardo Pazuello fez com muita maestria. Todos nós ganhamos com isso. E na economia, o Brasil é um dos países que melhor se saiu nessa questão da pandemia. Até porque a equipe econômica, junto com alguns outros ministérios também, trabalharam com muita maestria. O auxílio emergencial, porque 40 milhões de pessoas perderam a sua renda. Imagine a questão social que nós teríamos no Brasil se as pessoas não tivessem o mínimo para sobreviver. Imaginem se o homem do campo entrasse naquela onda, fique em casa, a economia de ver depois. Hoje nem teríamos arroz ou óleo de soja, nem teríamos o que exportar,
como estaria o Brasil? E eu sempre disse que tínhamos 2 problemas pela frente: o vírus e o desemprego, que deveríamos tratá-los de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. E assim foi feito. Socorremos pequenas e microempresas, rolamos dívidas de estados e municípios, entregamos a governadores e prefeitos aquilo que supostamente eles não arrecadariam com ICMS ou com ISS. O governo federal fez a sua parte, mesmo sendo impedido de entrar diretamente na questão da saúde. E depois a gente começa a entender por quê. Porque lá, no outro poder aqui do lado, foi o ministro à época falar barbaridades. Como, por exemplo, nas próximas semanas poderemos ter caminhões do Exército recolhendo corpos pelas ruas. O pânico se fez presente até no núcleo dos poderes em Brasília. E, obviamente, contra a minha pessoa foi falado muita coisa também. E decisões foram tomadas. Creio eu, se eu tivesse como ajudar na condução dessa questão, os danos, as mortes seriam muito menores em números. Eu falava que o fique em casa não era para aquela pessoa não contrair o vírus, é para que ela um dia, ao contrair, fosse alongado esse tempo, de modo que não houvesse filas em hospitais, amontoamento de pessoas. E outra coisa grave, com aquela história, fique em casa, quando tiver falta de ar, você procura o médico. Será que não era para se comprar a toque de caixa respiradores com preços mais do que abusivos, passando de 30 para mais de 200 mil reais cada um? A história vai mostrar quem estava com a razão. A história vai mostrar quem não se preocupou com sua biografia para salvar vidas. E isso, no meu ministério, depois de alguns acertos, obviamente, chegamos à conclusão que fizemos a coisa certa. Selva, o nosso prezado Eduardo Pazuello, não tem problema, né? Não está presente, talvez pela sua silhueta, Joeliano, ele teve uma pequena indisposição e foi para o hospital, né? E já tem notícia, está tudo bem, tudo tranquilo. Espero falar com ele daqui a pouco, né? Com toda certeza, ele gostaria muito de estar presente nesse evento aqui, que afinal de contas tem muito a ver com o ministério dele do que o do Marcos Pontes. Mas todos nós trabalhamos de forma unida, ombreados, buscando soluções para os problemas do Brasil. E este, quando se fala em vida, com toda certeza, não é um dos, não, é o mais importante. E nós trabalhamos dessa forma. Não temos medo de nos expor, de enfrentar desafios e sofrer críticas, na maioria das vezes infundadas, na maioria das vezes injustificadas. Eu sonho ainda, prezado general Heleno, de um dia termos uma imprensa no Brasil, livre ela já é, mas uma imprensa responsável. Que quando tivermos no Brasil uma imprensa responsável, pode ter certeza que o Brasil não vai voar não apenas o Marcos Pontes, o Brasil vai para o espaço, porque nós temos tudo para ser uma grande nação. E mais importante, daquilo que Deus nos deu: terras agricultáveis, biodiversidade, riquezas minerais, áreas turísticas. Nós temos um material humano no Brasil que ninguém tem. Isso é motivo de orgulho a todos nós. Muito obrigado a todos. Parabéns, Marcão. Parabéns, Ministério da Ciência e Tecnologia. Está encerrado.